Olá, amigos e amigas do Grupo Espírita da Prece. É uma alegria estar aqui novamente, compartilhando com vocês essa luz, essa bênção que é o Evangelho do Cristo em nossas vidas, adentrando os nossos lares, despertando os nossos celulares, os nossos equipamentos eletrônicos para aquilo que realmente interessa, importa para o nosso mundo íntimo. O tema proposto para a nossa reflexão de hoje é muito pertinente. Vícios, causas e como nos libertamos deles. Tem uma fábula antiga que retrata a cena de um senhor que estava sentado numa pedra bem à beira de uma estrada, de onde era possível avistar uma pequena vila. Ele estava ali meditativo, tranquilo, quando passa pela estrada um homem que o indaga: meu senhor, que tipo de pessoa vive nessa vila? E ele responde com uma outra pergunta: de onde você vem, meu amigo? Que tipo de pessoa tem lá? E o homem responde: pessoas ingratas, egoístas, maldosas. Não tenho a menor vontade de voltar para lá. E aí o Senhor responde: é exatamente esse tipo de pessoa que você encontrará nessa vila. E aí o homem, passos duros, continua a caminhada dele. Passados alguns minutos, um outro homem se aproxima do Senhor e faz a mesma pergunta: Senhor, que tipo de pessoa vive nessa vila? E o Senhor responde novamente com uma pergunta: de onde você vem, meu amigo? Que tipo de pessoa tem lá? E o homem responde: pessoas amáveis, queridas, imperfeitas como eu, que às vezes acertam, que às vezes erram, mas sempre muito queridas em meu coração. Tenho saudades de onde venho. Gostaria de retornar um dia. E o Senhor responde: é exatamente esse tipo de pessoa que você encontrará na vila. E ele segue. Interessante que um rapaz que estava sentado debaixo de uma árvore próxima escuta as duas conversas e fica intrigado. Se aproxima do Senhor e lhe faz a afirmativa: não, peraí, o Senhor respondeu à mesma pergunta de duas formas diferentes. Para uma mesma pergunta, o Senhor deu duas respostas diferentes. E aí o Senhor completa o raciocínio: não, é porque o que encontramos fora de nós nada mais é daquilo que carregamos em nós. Nada além daquilo que estava cheio o coração desses homens, eles poderiam encontrar aqui nessa vida. Iniciamos com esse raciocínio
para compreender um pouco o que é a virtude, do que é o vício e como podemos lidar com isso. Porque tanto a virtude como o vício são questões íntimas, internas, que habitam o nosso mundo interior. Mas a doutrina espírita se debruça sobre esses assuntos, nos traz preciosos recursos para que possamos assim nos compreender melhor e nos transformar. Um dos livros do Pentateuco Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 1, olha o que ele fala, olha o que nos é dito. Virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude. Olha que interessante, né? O vício, então, é o mau uso da virtude. Então, não existem dois elementos em nós, o vício e a virtude, o bem e o mal. Por isso o mantra, o mal não existe. Olha só, não é virtuoso, ou seja, é vicioso aquele que faz ostentação da sua virtude. Aristóteles, nessa obra Ética a Nicômaco, olha só o que ele nos diz. O homem virtuoso em uma disciplina qualquer evita o excesso e a falta. O homem virtuoso procura o meio. Obras bem realizadas, nada é impossível retirar dela, nem nada aí acrescentar, querendo significar por isso que o excesso e a falta destroem a excelência da obra em nossa vida. Se nós vamos fazer um bolo, tem a medida certa. Se faltar ingrediente ou se exceder algum ingrediente, teremos um problema com a nossa obra final, o bolo, nesse caso, né? Então, Aristóteles está definindo a virtude e o vício, a virtude como sendo um ponto de equilíbrio, um meio termo, né? Ele utiliza simbolicamente a figura do pêndulo, onde o meio não é um ponto parado, no meio está o equilíbrio, está o virtus, está a virtude, e os extremos estão o excesso e a falta. Então, uma mesma energia, um mesmo elemento, por exemplo, denominado autoestima, eu posso fazer um exercício correto da autoestima, mantendo essa energia equilibrada no meio. A autoestima, uma energia fabulosa e importantíssima para a vida como um todo, para a vida em sociedade, para a vida individual.
Porque essa energia, ela me diz que eu sou bom. Ela diz que eu sou luz. Mas eu posso fazer, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ostentação dessa virtude. Como assim? A energia da autoestima, eu posso utilizá-la de uma forma excessiva e transformá-la em vício. Eu posso tirar desse campo do eu sou bom e elevá-lo para um campo do eu sou melhor. E aí eu chego num campo vicioso chamado vaidade. Eu distorço uma energia importante na minha vida, usando as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu faço ostentação da energia da autoestima e a transformo em vaidade. Então, o vício é um mau uso de uma energia estritamente necessária para o ser. Como eu também, fazendo essa mesma ostentação, eu posso canalizar, eu posso, na verdade, represar essa energia da autoestima, nós estamos usando como exemplo. Eu canalizo, eu represo essa energia, vou canalizando até represá-la e guardo ela em mim. Não abuso. Enterro meu talento. Por exemplo, essa energia do eu sou bom, eu sou a luz, eu sou luz, eu represo e chego a um ponto de dizer que eu não sou nada. Nada dá certo na minha vida. Nada funciona. Parece que tudo conspira contra mim. Eu não sou luz. Eu não sou bom. E aí eu vou canalizando. Eu vou represando. E eu chego no campo da baixa estima, da baixa autoestima, da depressão, da falta de força para viver, me conduzindo para campos doentios. Os vícios nos colocam na condição de almas doentes. Então, trabalhar essas questões são importantes porque é um passo fundamental no nosso caminho espiritual, compreender o vício e a virtude. Nessa obra, Manual Prático do Espírita, de Ney Prieto Pérez, ele define o conceito de reforma íntima. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica. Não é conhecer o Evangelho. Reforma íntima não é conhecer o Evangelho, é vivê-lo em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Em 1999, a Unesco recebe um relatório e, com base nele, ela propõe uma educação fundada em 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer
aprender a conviver e aprender a ser. Vamos lá então. Os 4 pilares da educação. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a conviver. Conhecer, fazer, conviver e ser. Eis a essência para o nosso processo de reforma íntima. Porque se nós vimos o conceito de vício e virtude e observamos que o vício é o mau uso da virtude, então, para extirpar um vício de nossa vida, na verdade, nós o transformamos, nós fazemos o processo contrário. Nós passamos a fazer bom uso dessa energia. E aí, quem estava nos extremos volta para o meio, para o virtus, para o equilíbrio. Essas bases educacionais podem ser observadas no Evangelho. E hoje, para trabalharmos essa questão de cuidado com os nossos vícios, nós buscamos 4 exemplos de 4 almas gigantescas que fizeram esse trabalho pontual nesses pilares educacionais e extirparam de suas vidas grandes vícios. Vamos lá. Primeiro pilar educacional: aprender a conhecer. João 8,32: conhecerei a verdade e ela vos libertará. Nós escolhemos aqui, para esse pilar da educação, conhecer a verdade, a personagem de Maria de Magdala. Maria Madalena, conhecidíssima, às vezes pouco compreendida, mas essa gigante do Evangelho, ela aprendeu a conhecer, a se autoconhecer, até o ponto dela encontrar o amor que ela tanto procurava, né? Mas até esse ponto, onde ela encontra o que ela buscava, ao ponto de despertamento, entre esses pontos existe um processo de autoconhecimento, um processo de perdão, de libertação, de remissão. Esse ponto inicial para Maria de Magdala é o encontro que ela tem com o Cristo na casa de Simão Pedro. Maria de Magdala, ela tinha tudo que um ser humano materialista pudesse querer. Ela tinha a beleza física imensa, ela tinha muita riqueza, era uma mulher muito rica, tinha escravos, tinha ouro, tinha mansão, ela tinha influência e poder. Os principais líderes do Império Romano eram seus clientes, né? Então, essa mulher tinha tudo, ou quase tudo, porque alguns dos seus servos próximos observavam que ela vivia triste, apesar de ter tudo isso. Apesar de ter todos esses bens, todo esse poder, ela tinha um vazio existencial. E um dia, ela é convidada
a procurar o Nazareno. E ela encontra com Jesus na casa de Simão Pedro. E aí ela se abre com relação à questão do vazio existencial. E ela diz: Senhor, qual que é o problema com a minha sede de amor? E Jesus responde para ela: nenhum problema, Maria. Não há nada de errado com a sua sede. O problema está onde você tenta saciar a sua sede, nos prazeres efêmeros da vida. Nesse momento, acontece um despertamento e essa mulher inicia um processo de libertação. Doa todas as suas joias, liberta todos os seus escravos, elimina da sua vida um vício, que era exatamente nesse vício onde ela tentava buscar saciar a sua sede espiritual. Ela abandona aquela profissão, aquela vida. E aí, ela começa um processo onde ela aprende a conhecer a si mesma, utilizando-se de um instrumento importantíssimo, o perdão, o auto-perdão, se libertando do passado, não permitindo que os pensamentos pretéritos lhe visitem constantemente e passem a dominar o seu dia. Não. O que passou, passou. Já não importa mais. Maria passa a extrair do seu passado somente as lições que lhe eram pertinentes. Portanto, Maria só aprendeu a conhecer depois que ela se libertou do passado. Porque aí ela coloca todas as suas energias, toda a sua concentração energética no presente, em prol do divino, em prol da luz. Segundo pilar, aprender a fazer. Lucas 10, 28. Faça isso e viverás. Ah, Simão Pedro, a rocha, aprendeu a fazer. Foi o líder da Casa do Caminho. Foi o líder dos apóstolos depois do retorno do Cristo à pátria espiritual. Mas para ele aprender a fazer, ele precisou superar dois elementos que estavam impedindo que ele aprendesse a fazer: o medo e a negação. Simão Pedro era um dos discípulos mais atentos aos ensinos. Ele possuía o domínio das informações e dos ensinos. Simão Pedro se parece muito, com os espíritas. Nós temos um conhecimento, um arcabouço de informações muito grande. Mas não bastava apenas conhecer, não nos basta apenas conhecer, viver no campo cognitivo, gravitando em torno das ideias. Não. Era preciso fazer, porque só vai viver depois de fazer, segundo Cristo. Não basta crer, é preciso viver o que eu creio. Simão Pedro sabia que o medo era um sentimento perigoso. E na hora de fazer, de caminhar sobre as águas,
o que acontece com Simão Pedro? Ele afunda. Ele afunda. Simão Pedro sabia que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Mas na hora de dar o seu testemunho, ele o nega 3 vezes. Depois disso, Simão Pedro então inicia-se um processo de libertação, de perdão, de remissão. Reúne os discípulos, chama para si a responsabilidade e passa a coordená-los, difundindo o Evangelho exatamente como queria o Mestre. Só aprendeu a fazer depois que se libertou do passado e colocou todas as suas energias em prol do presente, da luz que há em nós. Se Simão Pedro ficasse preso ao passado, certamente não seria o líder da casa do caminho. Certamente traria esse uso da energia da autoestima para a baixa estima, para a depressão, e não faria o que se esperava dele. Terceiro pilar, aprender a conviver. Mateus 7,12. Faça aos outros aquilo que gostaria que lhe fizesse. Joana de Cusa. Joana de Cusa aprendeu a conviver, superando o preconceito e aprendendo a compreender o outro. Joana e o marido compunham um relacionamento de pessoas diferentes. Joana e o seu marido estavam em níveis conscienciais diferentes. O que isso tem a ver com as nossas relações, hein? Tudo a ver. E Joana tem muita dificuldade para compreender isso. Ela queria que o marido pensasse como ela. E aí ela vai até o Cristo. Senhor, meu marido está muito mais ligado às questões materialistas, humanas, transitórias, do que eu, que estou ligada às questões espirituais, a você ou ao Senhor. Joana demonstra para o Cristo que no lar dela não tinha paz. E aí ela tenta atribuir a falta de paz no lar como se fosse o responsável pela falta de paz no lar, o seu marido. E aí Jesus demonstra algo interessante a Joana. Ele diz que a paz exterior é a consequência natural da paz interior. E que a luta do outro é do outro. E somente Deus, que habita em nós, é capaz de abrir os nossos olhos. A nós incumbe tão somente o exemplo. E aí ele diz o que para Joana? Vá, filha, volta para o seu casamento, ser fiel a Deus. Nesse momento, Joana podia fazer o quê? O que muitas pessoas fazem. No meu ponto de vista é o que vale. Não, discordo, não volto. Vou pôr fim a essa relação. Porque eu sou vítima. Não. Joana não faz isso. Joana inicia seu processo de libertação, de remissão, de perdão,
volta para casa e aprende a conviver com o marido. Leva até ele seu exemplo de mulher dedicada, fiel e que o amava. Exatamente como ele era. Amava ele do jeito que ele era. Nem mais nem menos. Joana constitui seu processo de libertação, de auto-perdão, de remissão. E quando Joana é presa, porque os cristãos foram presos, quando ela foi presa e estava lá junto com o soldado, o que o soldado pergunta para ela? O teu Cristo te ensinou apenas a morrer? E o que ela responde? Não. Ele me ensinou a te amar também. O algoz, que naquele momento era o soldado. Essa mulher já tinha aprendido a conviver com quem quer que seja. E para aprender a conviver, tem que compreender o outro. Saber que cada um está onde deveria estar, que cada um está no nível. Que se o outro tem um ponto falho, eu também o tenho. Às vezes no outro campo. E aprender a ser. Sede perfeitos. Mateus 5, 48. Aprender a ser. Saulo aprendeu a ser, superando a superficialidade do doutor da lei, do homem do mundo, da personalidade transitória, né? Aquela crença cega, aliada à condição humana de doutor da lei, o cargo humano. Isso travava, isso não permitia a sua entrega efetiva a Deus. Isso o permitia o mau uso da sua virtude e transformava em vício. Quando Saulo encontra Jesus no deserto, às portas de Damasco, ele cai de joelhos. Ele cai de joelhos, demonstrando ali que precisava ser integral. Naquele momento ele podia se entregar à loucura, se colocar na condição de vítima, mas não. Imagina. Ele desperta e compreende que os homens que ele queria matar eram os difusores do Evangelho, da luz, da verdade, da vida. Ele podia enlouquecer. Nossa, o que eu fiz? Não. Página virada. Página virada. Processo de libertação do passado. O que passou, passou. Não importa mais. Os equívocos de Saulo serviram para fortalecer Paulo no seu caminhar. É o homem novo que deixa o homem velho para trás. Não como um inimigo, não como uma fraqueza, mas como uma vivência, uma experiência. Não há evolução sem mudança. Não mudamos de etapa se não nos libertarmos da etapa anterior. Se a gente fizesse aqui uma pequena analogia sobre isso, né?
Será que algum de nós consegue se lembrar de algo que nós fizemos lá quando pequenininhos? Por exemplo, se nos lembramos de ter colocado o dedo na tomada e esse dedo na tomada nos trouxe ali uma impressão negativa, o choque, né? Será que ainda lembramos desse dia? Será que a gente reflete diariamente sobre aquele dedo na tomada que colocamos lá quando tínhamos, 3 anos de idade? Será que toda vez que a gente vê uma tomada, a gente entra em pânico? Será que toda vez que eu vejo uma tomada eu choro, eu me desespero? Não, né? Por quê? Porque nós já nos libertamos desse passado. Esse ciclo de experiências, lá quando éramos pequenininhos, foi importante. Mas já nos desvinculamos dele. Assim deve ser a nossa vida como um todo. O que nós vivemos agora há pouco, uns minutinhos atrás, já não existe mais. O amanhã também não existe ainda. Ele está sendo construído agora. Trabalhar com o vício e a virtude é se auto-perdoar o tempo todo. É ter equilíbrio. É ter conhecimento de que tudo passa, de que tudo é transitório, de que nós, o que carregamos em nós, isso sim é importante. É viver respeitando o outro, pela simples condição de, assim como nós, ele também está no seu caminho evolutivo. É respeitar as leis, porque as leis divinas são verdadeiros mapas de orientação para a felicidade, para a alegria, para a paz. É nunca perder o diálogo amoroso comigo mesmo. É o autodiálogo, buscando em mim o que tenho de melhor. E aí sim, o diálogo com o outro. E o nosso foco deve ser sempre a virtude do outro, jamais o vício. Atire a primeira pedra, quem não tem vício. Atire a primeira pedra, aquele que só faz bom uso da sua energia virtuosa. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Que possamos, meus queridos irmãos e irmãs, trazer sempre para a nossa mente a imagem do Cristo, desse irmão maior, essa orientação diária de nossas vidas, e olhar para Jesus não como um líder religioso, não como um grande homem histórico, não. Como olhar para Jesus como uma possibilidade de mudança na minha vida. Olhar para Jesus como uma possibilidade efetiva para cada ato individual da minha vida, para cada aflição interna, para cada conflito interno, porque é nisso que ele se aplica. É assim que ele nos orienta. Ele não nos orientou, ele nos orienta. Que possamos continuar buscando nesse manancial
de água salutar e pura da doutrina espírita, os recursos preciosos para combater o bom combate, vivendo um dia de cada vez, na certeza de que tudo passa, apenas Deus nos basta, hoje e sempre, que assim seja.